Gostaria de apresentar o desembargador Salvatore Antônio Astucci, atualmente desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, da Primeira Câmara de Responsabilidade Civil. Correto. Em sua carreira na magistratura, ele atuou em algumas comarcas, como Cruzeiro do Oeste, se identifique se alguém foi de lá, enfim, Pérola, Cândido de Abreu, Araputi, Palmas, Campo Largo, Foz do Iguaçu, e acabou vindo para Curitiba. Atuou como juiz do Tribunal Regional Eleitoral e atualmente ainda dá aulas na Escola da Magistratura. Licenciado. Me perdoe, não estava bem atualizada. Não posso deixar de agradecer à plateia, como já agradeci a todos que estão aqui. E agora, após a excelente colocação da doutora Catherine, eu imagino que eu posso ser a primeira a fazer a pergunta. Enfim, e depois eu passo a palavra aos demais colegas. Quanto ao assunto abordado no dia de hoje, punitive damages, a gente sabe que esse instituto, aqui no país, aqui no Brasil, ele visa imputar uma indenização pecuniária ao ofensor, capaz de puni-lo pelo ato injusto, mas também inibir a repetição de uma conduta danosa, né? A ideia é a inibição de atos futuros, como uma ferramenta preventiva contra o cometimento de atos injustos, e aí eu já estou usando o novo termo, e não o ato ilícito, né, mas aquilo que a gente tem preferido usar como ato injusto. Ocorre que, na maioria dos casos, devido à diferença dos nossos sistemas, o common law e o civil law, os nossos julgadores preferem conceder algumas indenizações tímidas, como foi colocado pela desembargadora Ângela hoje pela manhã. Eu imagino que isso se deve ao fato de que aqui no Brasil nós esbarramos num limitador, que é o enriquecimento ilícito. Diferentemente dos Estados Unidos, a gente ouve algumas indenizações milionárias, e aqui isso não acontece. Então, eu questiono se existe nos Estados Unidos também algum limitador quanto a essas indenizações vultuosas, assim como temos no Brasil, a fim de evitar esse enriquecimento exagerado da parte. Desculpe-me se isso já foi colocado, talvez eu não tenha compreendido, mas volto a questionar, ou faço o questionamento novamente, enfim. Yeah, thank you. Thank you for the question. So there are certainly limitations and caps. So they come in at two different levels. One, many states have passed legislation. It's a form of what we call tort reform. Many states have capped punitive damages. Many of these same states go further, and they also cap compensatory damages. They cap the non-economic pain and suffering component of compensatory damages. So states can enact these caps. Many of the states have enacted ratios, like 3-to-1. Punitive damages can be no higher than a 3-to-1 ratio with compensatory damages, or some states have just a hard cap, $500,000 and no more. In addition, one of the issues I was trying to add and stress with this case study is, in addition to the state-by-state caps, and not all states cap, some states do, in addition to that, though, we now have this federal constitutional limit. So that will apply in every single state, whether a state itself has a cap or not, and the federal constitutional overlay that started with BMW versus Gore in 1996 and continued with the Campbell versus State Farm case that I was talking about in 2003. That's the U.S. Supreme Court telling lower state courts and lower federal courts that you have to review punitive damages. They can't be constitutionally excessive, and you have to look at these guideposts. One of the guideposts, and probably the guidepost that has the most effect, is the ratio. And again, the U.S. Supreme Court didn't, much to some people's chagrin, didn't say it's a 3-to-1 ratio. What they said was a single-digit ratio
is more likely to satisfy the constitutional standard. Lower courts have read that to mean 9-1. So you can look out and you see these blockbuster awards and you hear the jury's given this huge punitive damages award, and typically those are reduced by the trial judge first and then on appeal, and they're typically reduced to a 9-1 ratio. What I showed you this evening in Utah was quite extraordinary, where the state appellate court reinstated the punitive damages award that the trial judge had reduced. But note there, the U.S. Supreme Court said that that award couldn't stand. It went back, and that they had to think about this ratio further. So those are the two ways. Today, I think it would be it's a rare punitive damages award that is sustained after the appellate process that's greater than a 9-1 ratio. Now, that doesn't answer your question, though, about do we still have million-dollar awards? Because as I mentioned, we have very large compensatory damages awards. So our economic component of damages for medical expenses, for lost wages, can be quite large. And we have non-economic or pain and suffering damages. And those have been capped by some states, and there are limitations there. But the punitive damages limitations, by and large, are going to be hinged to the size of compensatory, right? So if it's a 3-1 ratio, that still might lead overall to a very large award. The final point you made about, well, doesn't this create a kind of windfall problem? I think, and we were talking about that on the morning panel, I think it is an interesting situation where what we have is we think that the purpose, why do we award these awards in our system? Well, we think that tort law and damages are not only compensating injured persons, but they are serving this separate deterrence purpose. Even compensatory damages in our system are serving a deterrence purpose. The idea is if a defendant who has harmed individuals has to pay out money, simultaneously they are compensating for the harms, but they're going to be deterred. Why are they going to be deterred? It's the law and economics theory that says if I am thinking about paying future expected damages, it's going to make me think twice and act more safely, adopt additional safety precautions and the like. So an interesting theory, I think, about how we should set punitive damages would, along these deterrence lines, and I went over that a little bit this morning, is thinking about a punitive damages multiplier in situations where compensatory damages might under-deter. And I showed you the formula 1 over the probability of detection. So the idea is if I'm a manufacturer and I harm 40 individuals, but only one of you comes forward and brings a lawsuit, if I only have to pay compensatory damages in that single case, I will be under-deterred. So I should have to pay a multiplier that would be 40 times the individual compensatory damages. Greater, in theory, it should have to be greater than the 3-1 ratio. If we were to say that that makes sense theoretically, then your question about the windfall comes right into play, because the idea was why should I, the manufacturer, give all of the damages to one of you for harms done on behalf of the others? And there are two basic responses to that. One is in the United States, we've increasingly moved to a collectivized action, a class action for these kind of widespread harms. And the second is there are some interesting state law reforms that take a portion in certain states. There are about 8 states that have what we call split recovery statutes, and they take a portion of the punitive damages and they give it to some entity other than the plaintiff. They give it to a fund that's set up for a particular purpose. And my own view is that it would make sense if we were to award damages for a theoretically sound reason like deterrence, but think about how we might create funds that would either be funds from which the other harmed individuals could collect,
or funds that would go to forcing the defendant to take remediation for maybe patterns and practices of bad behavior. But otherwise, I agree that it creates a danger that you could just be giving a windfall to one particular plaintiff. And the one caveat is I do think that the plaintiff who's the first to come forward should get something as a kind of inducement to bring the action forward. But that shouldn't be the entirety of what's awarded for all of the other harmed individuals. So sorry, that was a very long response, but it's a very important question. Eu agradeço, doutora Catherine. E foi exatamente o que pensamos hoje à tarde, conversando com a minha colega no escritório e discutindo o seu debate de hoje pela manhã, que talvez essa ideia das ações coletivas seja uma das justificativas pelas quais as ações, existam essas ações de ordem milionária e para repartir com várias pessoas. Enfim, e daí aí vocês conseguem justificar, né, e afastar a questão do enriquecimento ilícito, mas, enfim, obrigada pela contribuição. Agora eu gostaria de passar a palavra ao desembargador para que ele faça a sua exposição. Okay. Agradeço, então. Inicialmente, quero agradecer ao convite para participar como debatedor nessa mesa, agradecer a Seccional do Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil, já não é a primeira vez que participo. Para mim é uma grande honra e motivo de orgulho. A doutora apresentou um rápido e sucinto currículo da minha trajetória no Poder Judiciário, mas eu faço questão de enaltecer que um período igualmente honroso que eu tive a oportunidade de passar pela minha vida profissional foi justamente na advocacia. Eu, antes de ingressar na magistratura, fui advogado, advoguei durante quase 5 anos, parte dos quais, como hoje, é o cargo de advogado da União. Fui advogado no setor público e advogado no setor privado. Experiência essa que me deu a devida e a necessária segurança para enfrentar a magistratura. Se eu sou magistrado hoje, eu devo muito à segurança que obtive no campo de batalha da advocacia, que foi extremamente importante, e sempre digo que é fundamental essa prática da advocacia para aquele que queira futuramente ingressar na magistratura. Bem, falando especificamente agora sobre o tema que está sendo debatido pela professora Catherine, que nos traz aqui informações importantíssimas do sistema legal norte-americano referente à indenização por danos oriundos de responsabilidade civil. Eu, como juiz de uma corte estadual aqui do Paraná, magistrado da Corte Estadual de Apelação no Paraná, trabalho exatamente numa Câmara, primeira Câmara Civil, especializada também na matéria de responsabilidade civil, porém, do Estado. Não a responsabilidade civil entre entes privados, mas público. E, de qualquer sorte, a fixação dos danos, sobretudo morais, que é o que nos interessa falar, porquanto aqui não há dúvida na fixação dos danos materiais, aqui adota-se o modelo da fixação dos danos materiais, pelo que efetivamente a vítima, o lesado, sofreu em termos financeiros, mas, sobretudo, interessa a questão da fixação dos danos morais, que, como já foi dito pela eminente advogada e dito hoje pela manhã, aqui no Brasil a fixação por danos morais ela é muito tímida, ela é muito pequena, e faz com que nós mesmos, magistrados, nos sintamos muitas vezes, não digo eu, porque eu sou de uma corrente um pouco mais vanguardista no tribunal, defendo e sempre defendi a ideia de se fixar o valor por indenização por dano moral num patamar, num valor que, de fato,
provoque na vítima uma sensação de conforto, pelo menos, pelo dano que ela experimentou, que ela sofreu. Mas, de qualquer sorte, aqui no Brasil, não podemos comparar, em termos de valores, com os valores que são arbitrados nos Estados Unidos. Há uma diferença, uma discrepância muito grande. Aqui, os valores são muito pequenos, são muito tímidos. Até por conta do modelo econômico, modelo político existente entre os Estados Unidos e o Brasil, por óbvio. Os Estados Unidos é uma outra realidade, é um país onde impera totalmente a livre iniciativa, onde impera totalmente as relações privadas como sendo primordialmente as mais importantes, levando-se ao poder público, as decisões pelo poder público somente em casos estritos. Aqui é o oposto, professora. Aqui, por uma questão de educação, de formação do povo brasileiro, foge-se de qualquer tipo de entendimento por meio do que aqui se chama de juízos arbitrais, em que um árbitro privado possa resolver as diversas questões de natureza patrimonial, sobretudo. Aqui, por uma questão de formação, o povo brasileiro opta sempre pelo poder judiciário. Daí o fato de os tribunais, os juízos de primeiro grau, estar sempre com um volume muito grande de trabalho. Mas, enfim, o que interessa realmente é sabermos, e essa é a minha curiosidade. Aqui no Brasil, nós fixamos como parâmetros, como balizas na fixação dos danos morais, primeiro, como já foi dito, e é o que eu percebi que existe em comum com o modelo americano, é o grau de reprovabilidade da conduta do causador do dano. Isso é fundamental. É preciso avaliarmos até que ponto foi ou não reprovável, com que intensidade foi ou não reprovável a conduta do causador do dano. Se foi uma culpa leve, ou foi uma culpa muito grave, como no caso de um acidente narrado aqui pela professora, em que houve a ocorrência de morte. Isso é muito grave. Então, o grau de reprovabilidade no caso desse é muito elevado, e isso, obviamente, influencia na fixação de um dano, do valor do dano. Mas aqui nós temos, na questão dos danos morais, na indenização por dano moral, aqui nós temos, e é isso que faz que talvez haja essa distinção na forma de pensar no modelo americano, na fixação dos valores, e por isso os valores são mais elevados, a par da questão do modelo econômico-político. Aqui se leva em consideração a capacidade do ofensor, do causador do dano, a capacidade econômica dele de pagar o dano sem que isso represente a sua ruína. E o segundo aspecto, aliás, o terceiro aspecto na fixação, o terceiro item, é a condição socioeconômica do ofendido, ou seja, para cada caso avaliado individualmente, eu preciso avaliar qual é a capacidade, até que ponto pode o causador do dano pagar determinada importância sem que isso lhe acarrete a falência, a ruína. E, examinando a condição socioeconômica do ofendido, da parte lesada, a que sofreu o dano, até que ponto qual seria um limite razoável para indenizar o dano moral, também considerando, obviamente, o sofrimento que ela padeceu, mas sem que essa fixação também represente um locupletamento desnecessário ou indevido, ou seja, que não seja também isso uma forma de enriquecimento desmedida. E aí nós, do Judiciário, nós passamos por uma situação terrível. Como que eu posso, por exemplo, considerar que um possa receber mais ou menos do que um outro que passou pela mesma experiência, pela mesma situação? Um caso emblemático foi de um acidente que aconteceu há muitos anos atrás, envolvendo um industrial riquíssimo aqui no Brasil, que colidiu
com um veículo de uma família pobre, de operários, que saiu apenas nos finais de semana, até porque não tinham até como abastecer o carro e usar aquele carro durante a semana. Era carro de domingo, apenas no final de semana. O veículo conduzido por esse empresário, riquíssimo, era um veículo extremamente resistente, importado, cheio de itens de segurança. Ele foi o causador do dano e acabou acarretando a morte de todos os ocupantes desse veículo, dessa família de operários. E aí? Enquanto atribuir o valor para a família, para os sobreviventes dessa família, o valor poderia ser elevado, porque o causador do dano era rico. Mas, por outro lado, a condição socioeconômica dessa família era muito pobre, eles eram de poucas posses. E aí, não se poderia, em princípio, fixar um valor de dano moral muito elevado, porque a realidade socioeconômica dessa família era bem aquém do causador do dano. Então, havia uma disparidade, uma discrepância entre a condição socioeconômica do causador da ofensa com da família do ofendido que pleiteou a indenização. Essa é uma situação terrível, que para nós é muito difícil enfrentar, porque nós nos sentimos responsáveis como se estivéssemos avaliando vidas, do ponto de vista meramente financeiro, que é muito difícil para nós. Não existe no Brasil uma tabela ou um critério objetivo para se calcular, como acontece, me parece, na Espanha, e para a fixação de dano moral, a perda de membros fixa-se em tantos euros pela perda de uma mão, de um dedo, etc. As seguradoras também fazem isso. Enfim, mas a minha pergunta, objetivamente, desculpe eu ter alongado na minha pergunta, mas quais são as referências, os parâmetros para a fixação dos valores de indenizações por danos morais nos Estados Unidos? Como eu disse aqui, nós temos balizas, a capacidade socioeconômica, a condição socioeconômica do ofendido, para evitar que haja ganhos imoderados, absurdos, de valores excessivos, dada a sua condição socioeconômica, e a questão da capacidade financeira do ofensor. Aplicar-se uma indenização aqui no Brasil, nos moldes norte-americanos, poderia facilmente levar à falência uma empresa. Então, a minha pergunta é essa: quais as referências, quais os parâmetros no sistema legal norte-americano para se fixar tais e quais valores? X milhões de dólares, 2 milhões de dólares, 5 milhões... ou isso é apenas uma construção mental do julgador na fixação, porque lhe pareça razoável tal valor, independentemente de se considerar essas variantes que nós aqui estamos acostumados, professora? Maybe before I answer the question, if it would be okay, and I'll answer it. I have just one question I want to ask you, and I'll ask it first just so I don't forget it, because this was very interesting to me to listen to you. If we were to look at those 3 criteria for setting of moral damages and just think, put on our hat for a minute, I'll put on my hat as a tort professor. When I teach damages, we talk about what's the purpose of damages, what's the purpose for awarding compensatory damages, what's the purpose for awarding punitive damages on top of that. And typically we talk about the purposes of tort law being to compensate for individual losses that are caused by a wrongdoer, and then to deter the unreasonable or unsafe conduct of the defendant. And as we were talking about before, sometimes the amount that you'd have to award to satisfy those 2 purposes aren't the same, and then you have this issue about where does the money go. But the third criteria, the looking at the economic, social status of the plaintiff, I'm just wondering what the underlying sort of purpose of that criteria is with respect to thinking about
tort damages. I mean, I could see it as a corollary. I could see it as in, if you're trying to effectuate, and maybe this is the same, but this is the question, if you're trying to effectuate compensating for harms, and then you need to award more to deter bad behavior, you at least have an opportunity to think about, is that money you take from the defendant necessarily what should go to the plaintiff? But I think you were describing it in kind of a different, like, independent criterion, and it's harder for me to know what the underlying purpose of that category is. Maybe, do you want to answer first, and then I'll answer your question? Eu entendi perfeitamente a sua preocupação, professora. Claro, existe sim a preocupação quando fixamos os valores para indenização por dano moral. Eu esqueci de falar, mas, obviamente, na fixação, nós consideramos, sim, um valor tal e qual que sirva também de reprovação. Ou seja, você que causou o dano tem que saber que você não poderia ter feito isso. E se você o fez, então, não só você vai pagar uma indenização por dano moral para compensar o sofrimento sofrido pela vítima, mas como também o valor é estabelecido um valor tal que englobe uma espécie de punição, um valor que puna, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mas existe aqui no Brasil, e porque o sistema político econômico brasileiro ele é muito mais intervencionista na economia, às vezes é difícil para o norte-americano entender como que se processa as relações entre o Estado e o particular. Há uma intervenção muito grande do governo nas relações privadas, a começar pela altíssima cobrança de tributos. E isso faz também com que as empresas, mesmo o privado, a pessoa física, ele se sinta, haja uma preocupação de não se embora se estabeleça um valor para que ele seja punido, mas também há uma preocupação para que ele também não padeça, não possa ser esse o motivo da sua ruína, da sua falência, em face de um valor muito elevado. Ou seja, ele deve pagar, e deve pagar um valor realmente grande, se for grande o sofrimento da vítima, não só como pagamento do dano pelo sofrimento da vítima, mas também embutido nesse valor, também um valor X que sirva de punição, como forma de não mais estimulá-lo a praticar semelhante ato. E, sobretudo, quando envolve relações entre consumidores, indústria de medicamentos, de veículos, enfim, o valor, embora não possa ser tão exagerado, porque nós caímos no problema de não se estabelecer, a sua preocupação faz sentido, por que não dar um valor grande por conta desse balizamento? Por que esse balizamento? Por que essa restrição? Bem, é cultural. No Brasil existe, a jurisprudência está começando a melhorar, os tribunais estão começando, ainda que de forma muito tímida, a elevar esses valores, mas ainda assim são pequenos. Nós, muitas vezes, temos vontade, e eu já como magistrado em primeiro grau, sempre fixei valores altos, porque eu não via naquele valor a ruína do causador do dano, e tampouco não via como o lesado pudesse auferir grande conforto, como se estivesse ficando rico de forma indevida de uma hora para outra. Porém, quando julgava eu como magistrado em primeiro grau, via as minhas sentenças reformadas pelo tribunal, o que me era frustrante. Bom, hoje eu estou no tribunal. Logo, nós começamos, até porque eu sempre tive essa visão, de não podermos economizar onde não se deve fazer economia, sobretudo quando é necessária a fixação de um valor
que não só indenize, pague, ainda que de forma simbólica, mas, sobretudo, que funcione como uma punição financeira ao causador do dano, para que ele não torne a repetir aquela conduta. Em que pese, e aqui existe, ainda que também timidamente, ações coletivas, muitas vezes movidas pelo Ministério Público, que procura, no âmbito do direito do consumidor, proteger o interesse privado dos consumidores, no sentido de prevenir e até de punir indústrias que produzam produtos que possam causar potencialmente grandes riscos ao consumidor. Mas apenas para que a senhora possa ter essa percepção agora de como funciona o tribunal no enfrentamento dessa questão, está começando a mudar esse pensamento aqui no Brasil. Nós estamos, sim, preocupados em não levar à ruína quem vai pagar essa indenização. Nos Estados Unidos, como eu disse, a realidade é outra. As empresas são solventes, elas conseguem arcar com esse custo. Mas aqui no Brasil, a realidade é um pouco diferente. O empresariado brasileiro, ele não é tão capitalizado, vamos assim dizer, o empresariado pequeno e mediano, ao contrário do que acontece em países mais desenvolvidos como os Estados Unidos. Então, essa preocupação de não levar um pequeno empresário, ou mesmo uma pessoa física, porque aqui se tratou de pessoas jurídicas, de empresas, de seguro, enfim, não se estabeleceu um valor que, bom, ele merece pagar tanto, mas se eu fixar esse valor, eu vou matar ele. Ele não vai ter nem como pagar a indenização. Então tem que ser um valor X, um valor tal, que esteja próximo do limite da capacidade financeira e econômica do ofensor, para que ele também tome isso como um castigo, uma punição, para não repetir mais aquela conduta lesiva praticada contra o ofendido. Mas é apenas por conta disso, professora, que se estabelece esses parâmetros. E na questão do ofendido, que é a parte mais delicada e que me causa angústia na fixação, é uma construção jurisprudencial baseada até em legislação extravagante, que foi usada como referência para que o particular, o ofendido, não faça daquele valor uma forma dele enriquecer facilmente, quando, em condições normais, trabalhando dentro da sua condição socioeconômica, ele jamais chegaria àquele valor. Não é essa a intenção também de fazer com que o ofendido, como se estivesse ganhando numa loteria, com o valor da indenização. Isso é apenas uma metáfora, para que a senhora entenda como as coisas se processam aqui no Brasil. Mas, paulatinamente, e isso eu vejo com bons olhos, está começando a acabar com um pouco dessa timidez. É uma timidez típica dos latinos, professora. Essa coisa de não fixar um valor muito elevado para evitar grandes polêmicas, porque também não é justo que alguém receba muito em detrimento de outros que trabalham, enfim. Isso é da formação do povo. É difícil nós mudarmos esses conceitos do povo. E, no plano da administração pública, a coisa ainda mais delicada, porque há escassez generalizada. Embora se cobre muito no Brasil impostos, nós pagamos tributação superior a qualquer país de primeiro mundo, mas recebemos serviços do mais pobre país africano, infelizmente. O que acontece no meio disso é o que tentamos descobrir para debelar de uma vez por todas. Mas o fato é que, mesmo no plano da administração pública, quando fixamos indenizações, é essa a nossa área de especialização no tribunal, também há essa preocupação muito grande com o dinheiro público. E aí, mais ainda, a preocupação
de sermos mais cuidadosos na fixação dos danos, mas sempre, e eu muitas vezes fico vencido no tribunal, o meu entendimento acaba não prevalecendo perante a maioria, mas eu deixo sempre plantado esse meu entendimento, que os valores não podem ser tão tímidos só porque se trata do Estado. Não. Nós não podemos causar grandes distinções entre uma indenização paga no âmbito do direito privado com aquela indenização que mereça o particular causado por um agente público. Então, há, sim, essa preocupação, essas limitações, mas, paulatinamente, professora, isso está mudando. Aliás, já mudou muito, porque até uns 20 anos atrás nem se falava em direito, em dano, há 20, 30 anos atrás, nem se falava-se assim em dano moral, mas como uma criação pretoriana, como uma criação dos tribunais. Isso foi incorporado à legislação, num progresso evidente, e eu tenho certeza que isso tende a progredir ainda mais. Isso vai fazer parte, com certeza, da própria formação do povo brasileiro, que está se transformando aos poucos. Thank you. That was very useful and illuminating. So now I'll answer your question, which was a very good one. It seems to me that your category of moral damages then contains both what we would call in the United States the non-economic, compensatory, and punitive. You know, they're there together. And each of those components, though they're separated in the U.S., we have enormous difficulties with figuring out how to set the proper amount. So one thing, just an obvious difference, is we let juries set these amounts, and the judge instructs the jury, but we have a lot of criticism about what juries do, but we don't give juries very much guidance at all when it comes to pain and suffering or punitive damages. With punitive damages, we just tell the jury, give what you think to punish and to deter. And with punitive damages, with pain and suffering, we instruct them that there's this notion of the pain, suffering, humiliation, etc. However, after that is when most of our limitations come into play. So the judges put limits on top, either after trial or on appeal. And there we have a combination. We have some states that have very much capped. They've said $250,000 for pain and suffering. That's it. I've talked about the punitive damages limits, but what's interesting is that, you know, as you recognize, our guideposts that the Supreme Court, U.S. Supreme Court, has given lower courts look similar to some of the guidelines. Certainly the reprehensibility guidepost is similar, and then they have this notion of a relationship or ratio between punitives and compensatory. The other thing, though, that I'm struck by is this criteria you talked about not bankrupting the defendant. It is in our law, too. In some states, explicitly, Florida comes to mind, because that's a state where Philip Morris has been sued in the tobacco litigation, and in their statutory instructions to the jury, as well as what the judge is doing, it says that the amount can't be such that it would bankrupt a defendant. So they take that, you know, the idea is it is limited on that side. We just don't, as far as I can see, have the third limit about considering, it's almost like this idea of when we're considering these kinds of egregious behavior on the part of the defendant, we do think about not bankrupting the defendant, sufficiently deterring and punishing, but we don't have that third criterion of making sure that we don't elevate too much the social economic status. However, we have lots of criticism of our system, and in fact, one might argue all of the tort reform lobby that got states to enact caps and various restrictions is kind of premised on this idea that we don't want it to be a lottery, to allow people to come in, to get rich quick, all of that. So it's not absent as a concern, it's just not articulated as a judicial or legal factor.
I personally think that we should do a much better job of having criteria that we can articulate to the jury. One place where we've had a lot of innovation is lawyers decide. They come up with theories and they bring in, as we've talked about in some of the past sessions, lots of data to show, like they show judges, these are comparative verdicts in all of these kinds of cases that look similar to this one. So you should award, or keep the range within this boundary. Or they make various arguments about valuation, calculating in wrongful death, and trying to figure out how to put monetary values on services that are now no longer provided by the person who's been killed, et cetera, et cetera. So there's lots of room for that. What we haven't yet done is kind of translated that to giving the initial jury who's awarding these in the first place, criteria. And I'm personally, I'm intrigued. I like the idea of this punitive damages multiplier, that we should award punitive damages in situations that we believe there are other harmed individuals who haven't come forward, but we're very far away from giving something like that kind of a formula to the jury. I do think it affects judges. It affects them when they're giving punitive awards. They're very wary of giving huge awards to a single plaintiff when they really think it's on behalf of a class, but we haven't reduced this yet to actual guidelines or criteria. Obrigada, doutora Catherine. Eu acho, só para fazer uma contribuição... Ok, só um minuto. Só para fazer uma contribuição, eu imagino que isso tem a ver também um pouco com o obstáculo que o jurisdicionado tem nos Estados Unidos de chegar a propor uma demanda judicial, a processar, a entrar com uma ação judicial. Aqueles obstáculos que seria o próprio advogado não aceitar, como a gente falou nos dias anteriores, há uma dificuldade do jurisdicionado conseguir um advogado para atuar representando a parte. E, nesse caso, o número de demandas são muito menores, por isso, então, acho que tem essa cultura de você forçar, então, ali a mão na indenização, no punitive damages, que é a ideia de punir o réu, porque o número de ações são poucas, né? Talvez por alguns fatores. Isso em relações de consumo, penso eu. Mas, enfim, quem vai antes? Tem pessoas na plateia perguntando. Precisa ser já? Posso passar a palavra para o colega? Então, fica à vontade. I'll ask in English. You said about not bankrupting the defendant in this case, but in the State Farm case, we see that the insurance company said to the plaintiff, you have to sell your house and pay this $100,000 settlement. I mean, how do you... Right, and State Farm paid in spades for that, right? That was seen as very reprehensible behavior on the part of the insurance company, right? So this isn't a common practice or anything? Well, so this is interesting. As I mentioned, insurers very frequently argue that they are in a tough situation because insurance litigation, insurance proceeds are really what plaintiffs' attorneys are suing over. Almost every, all of our doctors have medical malpractice insurance. If someone is injured, let's say in a slip and fall or in someone's home, the first thing the plaintiff's attorney does is see whether an insurance policy covers those injuries. In fact, it was something I forgot to say in response to the judge. I know, Cynthia, you mentioned this. I think the ubiquitous nature of insurance really changes the situation in the United States, because what we're doing is we're not, by and large, going after personal assets of individuals. And you can sue someone, rich or poor,
And if insurance is covering the particular risk, you're going to be able to go after the insurance proceeds. So it makes a big difference. That said, the insurance companies feel this is sort of like stage one is our evolution to where we became this kind of risk-based society that we heard about earlier from the first night on the insurance presentation, to a situation now where insurance companies say there's a danger now in this system, because if the plaintiff's attorneys know how the size of the insurance policy, they're going to make a demand for the limits of the policy. And the defendant is going to be all too happy to agree to that, because if it's to the limits of the policy, then the defendant doesn't have to cover any excess. So the insurance company says that's why we have to be on guard and resist some of these settlements. Now, the facts in State Farm don't look very close, because everyone at the scene, all the witnesses, the investigators, everyone said it was his fault. The jury found out it was his fault. Moreover, the jury thought that State Farm's tactics of resisting settlement looked bad, looked reprehensible, not just in this instance, but more widespread. So how widespread this is, I mean, you can look at litigation, and I think you can see that oftentimes the conflict between the insured and the insurer has gotten such that they need to have separate attorneys representing them because they're battling out this conflict. So I think it's not just a one-off issue. It's a problem, given that our tort litigation today is basically driven by insurance proceeds. The insurers are worried that everyone's going to come after the limits of their policies, and they're sort of worried, right, about collusion between the plaintiffs and the defendants, that they'll just settle these actions. And that's the other point I meant in response to the judge. I think another massive difference, of course, and you put your finger on this too, is 97% of our tort cases settle, and they settle, in a sense, using a grid. Judges don't sit there with a grid saying, your arm is worth this, your leg is worth this. But the insurance companies operate that way, and they routinely are settling these matters, and that's leaving a smaller, only 3% of cases even going to trial. Certo, obrigada. Agora o Dr. Robson gostaria de... o Gabriel também vai. Ok, e daí o Dr. Gabriel, imagino que também tem interesse, enfim. Isso. E daí, se alguém mais gostaria de se manifestar, já vamos daí se encaminhando para o final. Vai lá, Dr. Robson, desculpa. Imagina. Professora Catherine, dos objetivos do simpósio é essa troca de experiências entre os modelos, né, norte-americano, brasileiro, common law, civil law, etc. Dentro desse objetivo, nós já vimos vários pontos que, a maioria deles, que os sistemas nossos divergem, alguns pontos de convergência, alguns pontos que é possível aproveitar o que acontece no modelo norte-americano para, talvez, aprimorar o nosso modelo. Dentro dessa linha, e aproveitando o exemplo do colega sobre seguros, e aproveitando que o seu primeiro caso de análise hoje foi com relação à seguradora State Farm, e o senhor Campbell, né, tratando de uma negativa de indenização, onde o fato gerador me pareceu, eu vou primeiro fazer uma abordagem, depois faço a pergunta ao final, tá? Me pareceu que houve uma recusa da State Farm em liberar a importância assegurada, né, o que aqui no Brasil nós chamamos limite máximo de indenização, em R$50 mil, deixando o segurado exposto e o seu patrimônio exposto de forma desnecessária, porque naquele primeiro momento era possível acomodar a situação dentro do risco objeto do contrato de seguro. E queria lhe dizer que aqui no Brasil não é diferente. É exatamente assim que as seguradoras, na maioria dos casos, se comportam. Ela entende que não, porque o risco dela é 50 mil, então o meu máximo é 50 mil. Então, e eu tenho N situações assim, concretas, onde é possível resolver o conflito
dentro do limite da pólice e não se consegue por uma intransigência injustificada da seguradora. Não porque tenha uma cláusula de perda de direitos ou porque tenha uma negativa de indenização, necessariamente. Apenas porque não quer liberar naquele momento. Não, nesse momento processual não vamos fazer acordo. Isso dentro também desse contexto cultural que o próprio desembargador também reforçou. Todos os desembargadores que contribuíram conosco trouxeram essa análise, né, desse viés cultural que existe em torno desse assunto. O problema é que essa questão cultural afeta sobremaneira esse consumidor, a exemplo do Sr. Campbell. E a grande diferença, para trazer a ideia para além dos valores, que a senhora trouxe aqui para nós, né, a questão dos modelos, dos valores milionários, nos danos punitivos, a questão desses multiplicadores, mas eu vou conduzindo a minha pergunta no seguinte sentido. Mesmo tendo os nossos modelos essa diferença, nos Estados Unidos nós temos um modelo de danos compensatórios, não econômicos, e um modelo de danos punitivos, cada um na sua caixa, né, cada um no seu lugar. No Brasil nós temos uma coisa única chamada dano moral, que tem que dar conta de todas essas funções, mas que tem dois limitadores. O enriquecimento, a vedação a um enriquecimento ilícito ou desmedido, que nos Estados Unidos se corrige por meio de uma maior securitização. No Brasil, os seguros de responsabilidade civil são uma vergonha, não tem outro adjetivo. E a condição do ofensor, que também se corrige, me parece, pela securitização. E queria lhe dizer que, aqui no Brasil, a maioria das decisões, da maioria dos tribunais, então, a jurisprudência dominante é no sentido de que esse estresse, sofrimento, angústia, aflição por essa postura exatamente igual ao caso State Farm, no Brasil é entendido como mero aborrecimento. Então, para ir além da questão dos valores, é uma questão conceitual. Negativa de indenização no Brasil é mero aborrecimento. Sim, que não gera... Sim, que não gera indenização nenhuma. Veja, a minha pergunta essa foi uma contextualização, uma contribuição, até para lhe dizer que casos State Farms aqui temos todo dia. Mas com essa diferença conceitual, não apenas nas dificuldades relativas à valoração do quantum da indenização, que nós também vimos nos Estados Unidos também tem dificuldades, né, de se estabelecer o quantum. A dificuldade do quantum não é privilégio nosso, do nosso modelo. Mas vimos que os advogados, e acho que a grande lição que nós, advogados, vamos embora desse simpósio é que nós temos que contribuir mais, levar mais para os juízes, para os tribunais, mais informações. Sair do lugar comum, não achar que é tudo in ré ipsa e o dano está presumido. Acho que nós temos que fazer um trabalho quase literário de colocar no papel aquela dor. Isso é difícil, mas me parece que cabe aos advogados esse papel. Melhorar isso para que os julgadores tenham como, através da nossa comunicação, que é comunicação escrita, aflorada essa sensibilidade daquela dor que eu estou me referindo. Porque para que ele possa calçar os chinelos, como falamos, do autor ou do réu, né, e sentir o que efetivamente se passou naquele caso concreto. Acho, e talvez fale por mim apenas, que nós, advogados, ainda estamos muito naquelas amarras que eu me referia no painel de ontem. O tribunal não dá dano moral, então não vou nem pedir mais. E vamos seguindo assim de forma meio simplista. Saio daqui com essa reflexão. E queria lhe perguntar, então, agora sim a pergunta, em que pese essas diferenças conceituais dos modelos common law, civil law, como que a senhora entende que nós poderíamos, como advogados, quebrar esse paradigma dentro dessa tarefa de melhorar o nosso papel como advogados, no sentido de formar o convencimento motivado do julgador. Mas como melhorar isso? Como que eu, como advogado, posso quebrar um paradigma dessa natureza? Inadimplemento contratual, negativa de indenização, não gera dano moral, não gera abalo psíquico, porque é mero aborrecimento, é inadimplemento contratual.
Eu estou deslocando um pouco a pergunta da questão meramente valorativa, de quanto, né? E talvez uma pergunta emendada na outra, um segundo viés da pergunta, se em algum momento isso foi assim nos Estados Unidos e vocês, a exemplo da evolução que tiveram com a questão valorativa, também já passaram por essas questões conceituais. Isso não gera dano moral? Isso gera? E se houve essa evolução também no aspecto conceitual? Obrigado. Yes, thank you. It's a fascinating question. In a sense, this tort action that's at the basis of the State Farm case, which is bad faith failure to settle, the conceptual evolution was actually to allow room for tort and not think that it's just a contractual matter. That was, and as you were talking, that dawned on me that we see that in a variety of areas. We have a modern debate right now about the economic loss rule, and the baseline rule is you can't recover for pure economic harms if there's no in tort, and one of the reasons is you should go to contract law. Well, we used to handle products liability in contract law, and now we handle it in tort. And the birth of this bad faith failure to settle was all about how there's been a harm in this kind of intentional wrongdoing that goes beyond the contract damages, and so we should conceive of this as a tort action. So probably, I hadn't thought of this until your question, but there probably is sort of, if you were to go back and it would be interesting. I don't know too much about the means by which sort of lawyers first convinced the judges to conceive of this bad faith failure to settle as a tort, but that seems quite similar, if I've understood your question correctly, about conceiving this as a sort of tort-like injury. In terms of your broader question about how can you bridge the civil common law gap, I at least, maybe naively, but I was struck by numerous comments by the judges who were here on the panels talking about how they wished they had more data, information, concrete measures of the injuries and damages in the files, and in the absence of that, they're left a bit at sea. It's similar, I think, to the debate. I find myself frustrated. Why don't we in the United States give the jury more information? We like to blindfold the jury to the information, but we certainly give it to the judges who are doing our damages review on appeal. And it would seem like that effort, maybe you don't have that effort. If the judges are interested and willing to receive that, you could then learn from the kind of evidence that comes into play in our common law tort actions. And not to say they should play out the same way, but that's just the type of evidence to try to concretize the harm or damages. Obrigada, doutora Catherine. Gostaria de complementar? Ok. Passo a palavra, então, para o doutor Gabriel, para elaborar o seu questionamento, enfim. E já conversei com o desembargador, ele já está satisfeito na colocação, então acho que poderíamos já fechar com o questionamento do doutor Gabriel. Na verdade, não quero fazer questionamentos, eu quero só fazer minha última conclusão, já que me permitiram falar de novo. Desembargador Salvatore Astucci, em primeiro lugar, muito obrigado por ter vindo. A sua participação no simpósio de 2012 foi muito enriquecedora, e aqui da mesma forma. Por isso que lhe convidamos novamente. Então, falo em meu nome, em nome do meu colega César Valeixo, em nome da comissão toda e em nome da OAB do Paraná. Muito obrigado. E a minha intenção, mais uma vez, acho que vocês já cansaram de ouvir isso, e falo mais uma vez, até porque o senhor não estava antes, era mostrar que eu não sou louco quando eu digo que há muito a aprender com os Estados Unidos, especificamente na área da responsabilidade civil. Nós percebemos nestes painéis que aconteceram antes e no de hoje, da mesma forma,
que, apesar de termos sistemas totalmente diferentes, incrivelmente, na área da responsabilidade civil, é totalmente possível aproximar as duas realidades. Graças a Deus, o nosso sistema de responsabilidade civil no Brasil é completamente aberto, ele não é fechado. Apesar de todas as nossas ações em sociedade serem reguladas intensamente pela lei, na responsabilidade civil isso é um pouco diferente, graças a Deus. Nós temos ali no Código Civil 20 artigos que tratam do assunto, sendo que a responsabilidade civil é construída a partir de só 2. A Constituição trata em 2 ou 3 incisos sobre a reparação por dano moral e material, ou seja, as possibilidades de mudança, de avanço, de criação, de inovação são infinitas. E nós sempre falamos que se há uma área no direito, e principalmente no direito brasileiro, em que cada caso, é na responsabilidade civil, e o senhor sabe muito bem disso, porque na primeira Câmara isso acontece direto, porque o Estado é protagonista de uma série de processos em que isso se evidencia. Então, acho que nós cumprimos esse objetivo, que era mostrar a possibilidade de olhar para a realidade norte-americana como um referencial. E eu digo um referencial porque, especificamente, quando a gente trata de valor de indenização, e o senhor bem pontuou isso quando fez os seus comentários aqui, nesse momento de arbitramento da indenização por dano moral, nós percebemos uma série de dificuldades que acabam desembocando em valores tímidos, ínfimos, pequenos, não representativos, etc. E é possível avançar emprestando, por exemplo, os raciocínios e as bases de dados que são utilizadas nos Estados Unidos, importando ou aprendendo a usar e a exercer o desprendimento que existe nos Estados Unidos com relação a esse tipo de situação. E eu digo desprendimento porque muitas vezes a minha impressão é que as coisas são como são devido a um preconceito ou devido a quem sabe, um aspecto cultural que eu tanto combati nesses dias todos. Isso tudo pode ser superado se a gente mudar o foco. E talvez uma alternativa para mudar o foco seja olhar para cima e não mais olhar, vamos pensar que estamos aqui, Estados Unidos, aqui, olharmos para a esquerda, para a Europa. Eu acredito que isso é possível, eu acho que os Estados Unidos são um bom exemplo de sociedade onde isso tem sido concretizado de maneira maravilhosa. Sim, hoje eu conversava de manhã com a desembargadora Ângela, depois do nosso painel, e a gente falava justamente sobre isso. Mas será que isso realmente pode funcionar como uma inspiração? Tudo que a gente aprendeu aqui pode servir como uma inspiração devido às diferenças dos nossos sistemas? Pode, obviamente pode, porque, como eu disse, há muitos buracos aqui que precisam ser preenchidos, e eles podem ser preenchidos com esse cimento que veio de lá. Então, o meu desejo, ao convencer, porque foi um trabalho de convencimento, os meus colegas da comissão a fazer este evento pensando nos Estados Unidos, foi saciado com a vinda da professora Catherine. E eu espero que, como fez em mim, ela tenha despertado no senhor, na Cíntia, no Robson, em cada um que esteve nesses dias aqui, nos 80 que começaram na quarta-feira e nos 10 que estão aqui hoje, esse mesmo entusiasmo, essa mesma motivação para continuar, para não desistir de, como o senhor falou, sempre voto vencido em alguns casos, não desistir de insistir e olhar sempre para cima, para frente, ou olhar sempre para aquele lugar onde o respeito à dignidade da pessoa humana, ao outro como o indivíduo singular, a integridade do outro como o bem mais importante que pode existir, como um exemplo de sociedade, como é o caso nessa seara dos Estados Unidos. Essa foi a minha intenção e eu acho que nós chegamos numa boa conclusão. Eu posso acreditar que vocês concluíram a mesma coisa? Que bom.
Que bom, eu fico muito satisfeito. E com essas palavras eu quero agradecer sinceramente a presença de todos vocês, agradecer imensamente aos meus colegas de comissão, ao Poder Judiciário, que em todos esses dias esteve aqui representado e hoje continua sendo representado pelo desembargador Salvatore Asturti, imensamente a professora Catherine. Ela sabe, já deixei bem claro a minha gratidão para ela nesse tempo que ficamos juntos. Muito obrigado. E eu espero que a senhora se sinta cativado o suficiente pela nossa recepção a ponto de querer voltar. E muito obrigado, mais uma vez. Obrigado ao OAB e obrigado aos tradutores que fizeram um serviço maravilhoso. Já falei para minha querida tradutora que a voz dela é um veludo e eu achei que eu estava assistindo a cerimônia do Oscar na Globo quando ela estava falando. Ela é fantástica. E, Gabriela, sua voz também é muito bonita, não posso deixar de falar. Isso deixa o momento de ouvir a tradução mais leve. Muito obrigado. Na pessoa da Tamires e do Alexandre, agradeço também a toda a equipe que, por trás das cortinas, sempre esteve nos ajudando. Muito obrigado, boa noite a todos, e o lanche está lá fora. Até mais, até o próximo evento.